Sejam bem-vindos a mais uma Marca Portugal Global. Desta vez tenho um enorme gosto e alegria de receber connosco Diana Barroqueiro, uma escritora de romances históricos portugueses, não só sobre a cultura portuguesa, mas também sobre as personalidades de relevo em Portugal. Caríssima Diana, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito este meu convite. Sei que vamos conversar imenso, porque pelo menos fora deste ambiente nós conversamos sobre tantos assuntos, mas aqui é importante a sua opinião e quero saber, como também todos aqueles que nos estão a ouvir, qual é a sua percepção, a sua perspectiva, o seu entendimento sobre o que é a marca Portugal. Mas antes de mais, deixo-lhe já aqui como ponto de partida esta frase ou este pensamento que eu gosto de lançar a todos os convidados. Acha que a cultura de matriz portuguesa é património da humanidade? Em primeiro lugar, e antes de tudo, queria agradecer-lhe, João Micael, o convite, porque não tenho grandes oportunidades, sou um bocadinho bicho de mato fechada em casa a escrever, de aparecer publicamente e é um público, um leitor, que é habitualmente o meu leitor. Os assistentes que o João Micael costuma ter são realmente o meu público de preferência, pessoas com uma formação boa e interessados em história, interessados em cultura, e eu agradeço-lhe imenso e saúdo todos os que me estiverem a ouvir e espero não os maçar com as minhas, que eu falo demais. Em relação à língua portuguesa como património... A cultura portuguesa, a cultura portuguesa é património mundial desde quase tempos imemoriais, porque os portugueses ligaram-se a muitos povos desde o início dos tempos, até antes da nacionalidade portuguesa. Eles os povos que existiam aqui neste retângulozinho, nesta área, já se interrelacionaram com outros povos que também existiam na Península e outros, muitos, que foram aparecendo, que a foram invadindo ou que se foram deslocando muito antes até da grande invasão dos romanos, que foi um volte-face, digamos assim, na vida destes povos primitivos, destes povos ibéricos. E depois temos logo um outro grande salto mais tarde, que vai ser com os árabes, de cultura superior, mas que também incorporaram na sua própria cultura, enquanto invasores e senhores superiores, muito do que havia da cultura básica daqueles povos, aquelas características que tinham os lusitanos, pelo menos que eram os lusos, os lusitanos, como eram conhecidos. A partir daí foi só um crescendo, ainda na idade, depois tiveram as invasões bárbaras. Aliás, teve o João Morgado, um grande amigo meu, que desenvolveu essas perguntas e esses aspectos também muito bem, muitíssimo bem, na minha opinião. Eu, como sou muito amiga dele, e discutimos muito e temos uma ligação muito grande e pensamos bastante sobre esses assuntos. E depois temos uma época, período medieval, que não é tão óbvio, embora também houvesse outros movimentos, como as cruzadas e os movimentos de reconquista também, todos os atos de reconquista, a relação com os cruzados e com os guerreiros que vinham, por exemplo, da Borgonha, que vinham da Inglaterra, tudo isso foi um caldo de muitas culturas, e, finalmente, nós vamos ter o grande período da nossa globalização, a primeira globalização moderna. A primeira talvez seria a dos romanos, mas da modernidade do século XV, XVI, que começa com os finais do século XV, século XVI, essa modernidade nós fomos os primeiros globalizadores a nível mundial. E aí então foi um fartote, se me permite a expressão, não é? Não só de levar para o mundo inteiro, quase o mundo inteiro,
uma população pequeníssima de 1.300.000, não era mais ou menos, 200.000, 300.000 nessa altura, que vão espalhar pelo mundo todo a cultura portuguesa a vários níveis e a ciência portuguesa, não portuguesa, ocidental, não portuguesa, porque nessa altura nós estávamos à frente da Europa. No século XVI, nós estamos realmente à frente da Europa. Nós somos a cabeça da Europa em termos culturais, em termos científicos, em termos literários. Basta começar pelas crónicas dos nossos primeiros cronistas, que não havia essa literatura que é quase uma literatura de viagem. Não havia história na maior parte dos países orientais, por onde andaram Sião, Java, nada, Sumatra, foram os portugueses que escreveram a história deles. Quando muito mortal. Era história mítica, depois era mito, a história com o sentido verdadeiro de história, são os portugueses que a fazem, quando aqueles povos ainda querem saber o que havia no tempo, o que se fazia naquele tempo, todas as suas relações internacionais, é nas crónicas portuguesas que eles vão encontrar a sua própria história. Toda aquela que os árabes depois, os muçulmanos, não árabes, os muçulmanos depois não apagaram e depois posteriormente os europeus como os holandeses ou como os ingleses que fervorosamente se encarniçaram a apagar a nossa presença por todo aquele mundo imenso. Eu se calhar já me perdi e não falei da marca portuguesa, mas essa é a marca portuguesa, é exatamente essa capacidade de adaptação e de transformação. E há uma outra coisa, os portugueses homens gostavam muito de mulheres e, portanto, interrelacionavam-se a fundo. Por isso é que é um bocado estranho quando dizem racismo, coisa que os ingleses jamais fariam e os holandeses tão pouco. Os portugueses, aquela mistura com escravas, com portuguesas vindas daqui do reino, com mulheres de todas as raças, da negra à asiática, eles criavam realmente uns modelos, uns filhos que eram uma mescla de raças lindíssima. E no século XVI vai como medida de, digamos, de localização e de, não vou dizer de colonização, mas de agregação aos novos locais onde estavam. Exatamente, era criar raízes, não era só naquele sentido, olha, para arranjar escravos, para levar escravos, para roubar, não, eles queriam ter também um sítio onde viver e viviam, e muitos ficaram por lá, com as suas famílias, com as suas mulheres, e outra coisa é, se chegamos ao século XVI, então, e finais do século XVI para o século XVII, e quase que não há sítio onde não apareça alguém que é descendente de portugueses já em terceira ou quarta dinastia, misturados, pode ser um indivíduo, sei lá, da Bengala, com origens no Japão, para onde foram os primeiros portugueses a cristianizar ali no Japão, com japonesas, que depois foram, por exemplo, para o Sião, Tailândia, e aí, repare, o mundo tem essa comunidade com sangue português. Em todo sítio, em todo o mundo. Aqui, abrange aqui, nesta sua perspectiva e nesta sua reflexão, duas coisas importantíssimas. Não só a abrangência multirracial, que hoje em dia a palavra raça causa muito urticária e muita gente, porque acham que não é raça, mas é que sim, que é etnia. Se bem que raça e etnia têm o mesmo entendimento da sua aplicação, mas enfim, quando muito poder-se dizer... Pouco diferente, a raça é mais abrangente, abrange muitas etnias, mesmo a raça branca abrange muitas etnias, vamos ver por esse aspecto. Não, são os detalhes de quem não tem mais nada que fazer e também de quem verdadeiramente quer arranjar problemas, quer arranjar motivos de discórdia, e quem descontextualiza, quem faz o revisionismo, aquelas coisas que nós sabemos que existem, ou seja, em suma, dos intelectualmente desonestos. Mas há também aqui uma coisa importantíssima, que nesse ir e vir pelo mundo, houve uma coisa extraordinária, verdadeiramente, além da ligação
física, dos relacionamentos entre os povos, a língua portuguesa. A língua portuguesa, e esta é a sua principal ferramenta, não é isto, Ana? Portanto, a língua portuguesa verdadeiramente parece-lhe assim que é um legado que nós deixamos ao mundo? Devia ser, João Micael, mas eu temo que não seja da maneira como ela está a ser destruída, sobretudo em Portugal. E isso é das coisas que mais me destroem também, porque a língua portuguesa é a expressão da minha alma, isto não é falácia. Eu sou a minha língua, eu não sei viver sem a palavra. A ponto de que se eu não conseguir, por exemplo, escrever, eu suicido-me, eu estou a perder a vista, se eu perder completamente a vista, eu suicido-me, porque eu não posso viver sem a palavra, eu tenho que ver a palavra, eu tenho que dizer essa palavra, e nós temos uma língua extraordinariamente rica, que foi uma língua que foi língua franca no mundo, porque os próprios holandeses, muito orgulhosos, e os ingleses tiveram que aprender português, além de terem intérpretes, quando queriam comercializar em determinados aspectos, eles tinham que aprender português porque não se entendiam com os autóctonos. E nós vamos atualmente, em pleno século XXI, por esse mundo fora. Eu não estou a falar do Brasil, estou a falar no mundo de línguas completamente diferentes. E nós vamos encontrar, da minha parte com grande emoção e quase lágrimas nos olhos, como me aconteceu várias vezes, os japoneses, os tailandeses, por onde quer que se vá, terem palavras portuguesas, darem-nos a comer os doces portugueses como se fossem os seus próprios doces. Por exemplo, na Tailândia, a Guiomar de Pina, uma filha uma neta e filha de portuguesas, casadas com japonesas, que ela casou com um grego que era ministro do rei da Tailândia, e ela aos 16 anos não gostava da comida tailandesa e tinha as receitas portuguesas da sua mãe, da sua avó, e ela criou os doces nossos doces de ovos, que os tailandeses não comiam ovos de galinha, nem comiam, ou que só comiam ovos de pato, e em salgado, em pratos salgados, e ela, com as gemas de ovos, que eram ouro para os tailandeses e, portanto, bom augúrio, criou as trouxas de ovos, a tigelada, os fios de ovos, que são os doces tradicionais e nacionais atuais da Tailândia, que são oferecidos a todos os visitantes importantes que ali aparecem. O pão de ló dos japoneses, o cassera, mas não é só na comida, também em muitas coisas aparecem a palavra portuguesa, as expressões portuguesas, o hino da Indonésia é uma coisa extraordinária, porque é o unificador daqueles milhares de ilhas que existem e que tem na base a música portuguesa muito semelhante ao fado, dos cavaquinhos, e que foi a música, a única coisa que unificou com o hino aquelas ilhas todas que falavam dialetos diferentes, que falavam línguas diferentes, que eram inimigas uns dos outros. É uma coisa absolutamente espantosa. Agora que menciona o cavaquinho, um facto extraordinário. O ukulele, exato, por exemplo, é um descendente do cavaquinho. Mas não só o ukulele. Na Indonésia há uma quantidade em várias ilhas, o cavaquinho é um dos instrumentos nacionais e aliás, as palavras, até é um kafir, e kafir era a palavra, kafir, que era a palavra kafir que os portugueses adaptaram quando se referia ao habitante do sertão, e passou, reparo, da linguagem trazida pelos portugueses, uma coisa absolutamente estranha, que passa para nomear um instrumento musical, um dos vários cavaquinhos da Indonésia, porque houve um grupo de descendentes de portugueses, que expulsos pelos holandeses, que estão sempre a dizer mal dos portugueses, não é? Que nós só gostamos de vinho, música e mulheres, não é? Mas que sistematicamente andaram a roubar os portugueses, não só os portugueses, eles eram considerados ladrões do mar, eram mesmo desprezados por isso, roubavam tudo, e então andaram-nos a apanhar tudo o que nós tínhamos
conseguido, conquistado ou criado, inclusivamente encontraram cidades feitas e não apanharam mais porque os próprios povos autóctones se aliaram aos portugueses para os expulsar, mas na Indonésia, quando invadiram a Indonésia, quando apanharam as possessões portuguesas, um grupo de cristãos portugueses foi-se refugiar numa ilha mais recôndita e manteve as tradições todas, a língua, o fado, e é engraçadíssimo ver mulheres, ouvi mais cantoras, as cantoras da Indonésia usarem uma música tristíssima de fado, exatamente a nossa música de fado, mas cantada de uma maneira mais viva. Portanto, a tradição portuguesa está tão arraigada na alma daquela gente, porque a música é a expressão da alma, tal como a palavra para nós, e é por isso que os povos, às vezes mais infelizes, são os que têm a música mais bela, porque é quando aparece. Mencionou aqui vários aspectos, e um de facto, que apesar de ser mencionado, mas é sempre de passagem, mas que é algo muito extraordinário, que é um grande contributo dos portugueses para o mundo, verdadeiramente para o mundo, para a humanidade, foi uma gastronomia única, de fusão. O que hoje chama fusão, como se fosse uma grande modernidade. Lembro-me daqui a uns anos, quando lancei a revista Portugal Protocolo, de ter pedido ao chefe Vítor Sobral para criar um prato para ser fotografado, um prato de fusão, agora como agora é moderno. Pedi-lhe eu. Ele disse: faça um qualquer prato português, porque somos os primeiros da cozinha de fusão. E uma vez que a Diana escreveu o seu último livro, que é verdadeiramente sobre os sabores... É a história das palavras, dos paladares, perdão. É a história dos paladares. Isso deve ter sido uma viagem extraordinária, viajar por essa história, porque essa viagem dos sabores, dos portugueses que agarraram transportaram estes condimentos deste continente para aquele continente, e desse continente levaram-no para o outro. E não só. Trouxemos a canja da Índia, que era o kanji. Levámos para a Índia as chamuças, que por sua vez foram trazidas pelos árabes. Bom, isto tem sido uma coisa extraordinária, verdadeiramente. A nossa é uma viagem. Mais do que isso, inclusivamente, esta globalização dos alimentos que eles levaram, porque por um lado era engraçado, porque era, pronto, a minha história de paladar, já que o João Miquel disse para que eu podia falar dos livros também, é a única obra que sai dos romances históricos, mas não é uma história, sem dúvida nenhuma, mas é literária, ou seja, a importância dos portugueses, para mim, tudo aquilo que eu estudava, porque ando há 30 anos a estudar o período do século XV, XVI, XVII, pronto, e XVIII, para os romances históricos, e sobretudo nos descobrimentos que são tão mal entendidos e tão maltratados, porque só se fala da violência que havia nos descobrimentos e da parte negativa e não se fala da parte gloriosa também. Eu, nos meus romances, não falo da parte gloriosa, falo da parte humana, falo do português normal, o desgraçado imigrante, como em pleno século XX também imigraram para outros sítios e foram escravizados por sua vez nos sítios onde estiveram, inclusivamente na grande Europa. Em França viviam nos bidonvilles, os pais da minha geração, não? Pagos com ordenados miseráveis, os mesmos que se assaca agora que se faz. Alguns portugueses chegaram mesmo a ser comidos por indígenas. Isso muito. Foram incorporados na própria cultura e no próprio âmago daquelas populações, e foram muitos. Mas em relação ao que está, só para eu terminar, em relação ao que estava a dizer dos produtos, porque os portugueses são muito tradicionais, mesmo ainda agora já estão mais abertos às novas gastronomias, mas antes levavam as suas tradições e não gostavam
gostavam muito das comidas lá fora, como se dizia, não é? E então levavam essa tradição culinária muito arraigada e as suas mulheres, as suas escravas, as suas amantes, nos diversos pontos por onde estavam, e então sobretudo no Brasil e depois com aquele sincretismo entre a fraca culinária índia, que era muito básica, a espantosa culinária africana de vários sabores e a tradição portuguesa, esse caldo maravilhoso deu uma gastronomia que é apreciada a nível mundial. Mas no Oriente, que era diametralmente oposta, quando levaram os legumes, e muitos foram os jesuítas, por exemplo, na Índia, quando inclusivamente ensinaram técnicas, ensinaram o enxerto, por exemplo, aos indianos, as mangas que havia na Índia, não tinha nada a ver com Portugal e nem tão pouco na altura com o Brasil, os jesuítas ensinam a fazer os enxertos, melhoram as mangas de uma maneira que se tornou uma das culturas principais, eles são os primeiros produtores das mangas e as mangas têm os nomes portugueses, como Afonso de Albuquerque, como, já não me lembro, mas há uma série de nomes. Eu escrevi 2 volumes com a história dos paladares. Os ingleses comem um chutney à conta dos exatamente. Aí já agora, uma coisa que me fez, naquele português típico que nós falamos com o calão, amarinhar pelas paredes, foi quando eu fui a um jardim botânico na Índia, no Kerala, e o senhor que andava a fazer de guia, o senhor indiano, me começa a contar histórias daqueles produtos todos que os portugueses levaram para a Índia e que eu conheço como as palmas das minhas mãos pelo livro do Garcia de Horta, os simples e as drogas, e a dizer-me que eram os ingleses que tinham posto ali, a contar-me as histórias dos nomes dos produtos que tinham sido criados pelos ingleses, e eu disse, os senhores não têm uma tradução do Garcia de Horta, que aqui viveu e que foi médico do Rajá de Bombaim, que esse homem descreveu esses produtos todos que os portugueses trouxeram para aqui, não aceitou. Portanto, veja por isso quando me fala da marca portuguesa, como é que se pode lutar contra isto quando nós voltamos a Portugal e vemos como a cultura é tão maltratada e a língua portuguesa é tão destruída? Aquele malfadado acordo ortográfico de 98 foi o maior crime que se podia fazer a uma língua riquíssima, antiquíssima, que evolui naturalmente, cada vez mais rica, com os aportes que vêm de todas as outras línguas. Os outros povos da lusofonia tiveram a hombridade, a coragem e a honra de não aceitar aquele aborto ortográfico. E nós aqui, para fazermos favores a um pequeno grupo que tinha interesses deles, não do Portugal, não da sua língua, temos a nossa língua destruída, que nem acabamos por nem conhecer a matriz latina. E é uma língua que este ano cumpre 725 anos de oficialização, enquanto língua oficial de Portugal. João Miquel, não adianta nada oficializarmos e dizermos que ela é a língua falada por 250 milhões de falantes, se a língua mater, a matriz, a mãe delas todas é completamente desprezada. Está-me a tocar num ponto que me indigna e eu fervo muito em pouca água. E pior ainda, é desprezada e relegada para segundo plano por quem não o deveria fazer e tem a obrigação de não o fazer, como são os nossos representantes oficiais, seja o Presidente da República, não me refiro tanto a este, como chefes de governo, para demonstrar a sua erudição poliglota, falam várias línguas como se fosse uma coisa extraordinária. Houve um caso, inclusivamente, de um Presidente da República que, em pleno Estados Unidos, em pleno Dia Nacional de Portugal, 10 de junho, perante as comunidades portuguesas, discursou em inglês. Eu acho que isto é absolutamente criminoso. E, por exemplo, uma agenda que foi publicada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros foi publicada em várias línguas. Sabe qual era a primeira língua? Devia ser o inglês, não? Não, espanhol. Pois. Eu acho que isto é uma coisa
absolutamente inenarrável. Coisa que os espanhóis nunca fariam na vida, porque levam a sua língua muito, muito a sério. Pois, eu creio que mais do que serem pomposos, há uma outra coisa que é que eu tenho 75 anos e uma longa memória. Isto, quando se tem muita idade, é horrível, porque nós sabemos que caminhamos para o fim, mas temos uma memória longa, pelo menos. Eu sou uma pessoa que me interessa por muita coisa e que não me esqueço. E vejo que desde longa data, desde que me conheço, que vejo a subserviência dos portugueses por tudo o que se passa lá fora. O que se passa lá fora é sempre melhor. Na maioria, ainda felizmente ainda há uma minoria na qual eu me incluo, e o João Miquel também, que eu sei que sim, mas é tudo sempre melhor. Lá fora é sempre melhor. E despreza-se o que se tem cá dentro. E, por exemplo, os portugueses que lá fora são conhecidos por trabalharem muito bem, por se integrarem muito bem, em Portugal é completamente diferente. Existe uma coisa que as minhas personagens que escreveram livros, porque as minhas personagens são na grande maioria reais, e que escreveram livros, são personagens literárias que eu muitas vezes procuro, como o Miguel Leitão de Andrada, que era o vidente do Dom Sebastião e o Vidente, como o Fernão Mendes Pinto, que escreve a primeira grande obra, o grande romance moderno da modernidade, com as características da modernidade. Nós fomos primeiros em muita coisa, em imensa coisa. Não fomos os primeiros esclavagistas, de modo algum. Houve escravatura desde os tempos imemoriais. Herdámos a escravatura dos muçulmanos. Não, nós fomos os primeiros em muita coisa fantástica, em muita coisa cultural. E ninguém se lembra disso, lembra-se só, agora está na moda, da escravatura e de todos os aspectos negativos. E não se lembram que a história é uma história de 900 e muitos anos, quase 1000 anos, e que tem, e olha, vou dizer aqui uma coisa, que o Presidente da República, no discurso de 25 de Abril, foi um dos melhores discursos que eu ouvi na minha vida. Foi para mim, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, foi o melhor dos seus discursos, em que ele fez exatamente a panorâmica da cultura portuguesa, da história portuguesa e da maneira como se deve encarar essa história no presente, mas não com os olhos do presente, a ver o que se passava antes da Idade Média, na Idade Média, então, porque senão tínhamos que passar uma esponja ao destruir tudo o que ficou para trás, porque depende da época, depende dos homens, depende dos tempos a nível mundial, e não se pode usar os valores morais, filosóficos que temos no século XXI e que são tão destruídos no século XXI, são tão atropelados no século XXI, a escravatura que existe no século XXI sobre as mulheres, sobre as crianças, isso é que se devia combater e tratar. O modo como as mulheres são tratadas em Portugal, as mulheres que sempre tiveram um papel fantástico ao longo dos tempos e sempre humilhadas e desprezadas. É precisamente no continente africano onde todos esses maus exemplos têm grande expressão. Escravatura, violação das mulheres constante, a perseguição racial, a xenofobia, aí sim, também racismo, etc. E isto não são fatos que são contados só por cidadãos comuns que visitam a África ou o que seja. São apontados pelo próprio Observatório do Tráfico Humano Internacional. Portanto, verdadeiramente, há muita autorreflexão que se tem que fazer relativamente a estas temáticas. Diana, chegámos infelizmente ao fim do nosso tempo. Sei que bem, esta conversa continuaria para horas e horas infindas. Fica combinado desde já que temos que fazer qualquer programa cuja temática seja a gastronomia, porque essa também é outra viagem extraordinária. Levou-me 2 obras de 500 páginas. 2 obras de 500 páginas. Há muito para contar, mas aí tem que ser dedicado especificamente a essa temática, porque ela não é Paris vale bem uma missa, aqui é um programa vale bem a temática da gastronomia.
porque é transversal a todas as culturas humanas, e o tudo. estar à mesa é seguramente um dos atos mais importantes da cultura humana, não é? E é a maneira de se resolver muitas vezes até não só crimes como problemas diplomáticos a nível mundial. Por isso é quase sempre aqueles grandes banquetes. Termino com um episódio acontecido comigo. A matriz portuguesa recebia em almoços e jantares membros do corpo diplomático acreditado aqui em Lisboa, onde convidávamos cada embaixador ou embaixadora a oferecer um ou mais pratos da sua tradição gastronómica, da sua cultura, para juntar aos nossos portugueses e fazermos ali uma festa gastronómica entre os convidados. Obviamente, como deve calcular a Diana, todos nós sentados à mesa, e além dos nacionais, mas também com outros convidados, todos queríamos conhecer os novos pratos, obviamente. Faziam sempre imenso sucesso, outros mais do que outros, obviamente, mas era essa alegria dos embaixadores mostrarem verdadeiramente algo que se partilha, uma refeição partilha-se, mas este episódio eu vou contar e eu achei extraordinário, de um país que ninguém pensaria talvez, mas não é tão improvável pela sua localização geográfica, que é o Bangladesh. O Bangladesh, que inclusivamente também no seu léxico, também conta com palavras portuguesas, e que até houve também um dicionário do século XVI, claro, feito por quem? Pelo jesuíta português, entre a língua bangla e o português, como é óbvio. E a embaixatriz fez questão de ser ela a cozinhar esses pratos. E ela cozinhava extraordinariamente bem. Fez aquele arroz que se já ouviu falar, que era o biriati. Bariati, é assim um arroz extremamente picante, acompanhado com vários condimentos. E a sobremesa eram umas bolas imersas em um caldo de açúcar. Sonhos. Isso parecia. E eu achei extraordinário que ela estava muito apreensiva, não sabia se as pessoas iam gostar, porque ela estava assim, se calhar não gostam deste doce, este é o nosso doce tradicional. E eu nunca consegui reproduzir o nome do doce. Eu, quando provei, eu disse, senhora embaixatriz, vou-lhe contar uma coisa. Vou dar-lhe uma novidade. Eu acho que todos os portugueses que estão sentados à mesa vão perceber o que eu vou dizer. Eu acabei de experimentar, de degustar o Natal. O Natal. Era tal e qual. Era o que significa que há aqui também uma mescla de, se calhar, de culturas que também trouxemos dessas paragens. O embaixador estava impante de orgulho. Permite-me que diga só uma coisa, que eu, na Tailândia houve uma feira, calhou, que é a Ayutthaya, fui a uma feira de várias coisas e tinha doces. E não é que eu encontrei uma descendente da Guiomar de Pina, a tal que na Tailândia, que ela estava a dar as trouxas de ovos que fazia, as tradições, e tinha o retrato da tia, que ninguém sabe como é que era em Portugal, num grande cartaz, e ela estava a dar os fios de ovos e as trouxas de ovos, e tivemos a conversar exatamente por causa da história da tia dela. 500 anos depois. Como lhe digo, a pegada portuguesa no mundo é de facto imensa. Foi um prazer, além de um grande prazer. É meu, peço desculpa de falar tanto. Era o que faltava. Aliás, como digo, gostava eu. Havia mais temas e depois eu não consigo. Vamos ter um programa só para falar da gastronomia. Olha, quando sair o seu segundo volume dos sabores, da história dos sabores. Podemos combinar. E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigada, eu. Enorme. Foi um prazer. Bem-aja, obrigadíssima, João Miguel. Foi mais um Marca Portugal Global. Desta vez, e como terão percebido, foi uma festa dos sentidos. Quase que apetecia termos esta conversa à mesa. Mas ficou aqui o Onde eu gosto de ter. O rap lançado a Diana Barroqueiro para uma outra próxima ocasião. Obrigado. Muito obrigada.